obrigado. É um prazer estar aqui novamente com vocês, trazendo um tema que muitas das vezes é árduo, né, mas extremamente importante aí para a área de análises clínicas. Então, eu vou falar um pouco de análise clínica, mas com foco direcionado à hematologia clínica, né? Porque hoje, com a automação, né? Então, nós estamos aí em tecnologias extremamente avançadas, os equipamentos realizando o exame propriamente dito para nós. Nós temos hoje equipamentos de ponta que faz desde a contagem até a coloração da lâmina, a contagem da lâmina. Hoje nós temos equipamentos que são microscópios automáticos que selecionam as células, transmitem essas imagens para computador, para ser acompanhado localmente ou à distância até, né? Então, hoje nós estamos com laboratórios satélites, laboratórios que estão à distância, e nós fazemos o diagnóstico do local que nós estamos, podendo até ser da sua própria casa. Mas, o que eu sempre falo, a máquina faz o exame. Se está certo o resultado, aí nós temos que tentar rever e conversar. Porque o olho humano ainda é soberano a qualquer máquina em relação à hematologia. Então, por mais que tenhamos evoluído nessa área de automação, de laboratório, hoje a gente já sabe que algumas situações requer ainda do profissional capacitado em análises clínicas, capacitado em hematologia, para realizar o exame, para analisar aquela imagem e ter certeza do que ele está vendo. Então, nós vamos bater um papo aí por um tempo sobre o assunto. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui algumas situações, né? Alguns textos que a gente vamos estar conversando aí nesse período, tá? Então, eu trabalhei e trabalho ainda com toda essa parte de análises clínicas, trabalhei na execução propriamente dita do exame, da mesma forma que trabalhei analisando os dados, né? Então, verificando a autenticidade daquele dado, a confiabilidade daquele dado, o controle de qualidade daquele dado, porque é muito importante, porque a vida do paciente está em nossa mão, em nossas mãos. Porque um resultado errado pode levar o paciente a óbito. O médico pode deixar de fazer um procedimento, pode deixar de realizar uma cirurgia de emergência confiando naquele resultado do laboratório. Então, a responsabilidade nossa é muito grande, porque nós não fazemos o diagnóstico. Eu sempre falo, nós temos um tubo na mão, uma amostra biológica e um código de barra. E a partir dali eu tenho que entender tudo o que está acontecendo com o paciente. Porque muitas das vezes eu não tenho acesso à informação sobre o estado do paciente, a situação que ele está num pronto-socorro, numa UTI, num centro cirúrgico, numa recuperação. Então eu não tenho, muitas das vezes, esse dado. Eu sei da onde, né, qual o local que veio a amostra, então eu posso imaginar o grau de emergência, mas não consigo determinar a doença do paciente. Então, e também não vou ser o responsável por fazer o diagnóstico. Eu vou ser responsável por fornecer ao médico, aos profissionais de saúde, não só médico, farmacêutico, ao nutricionista, dados de análise clínica, dados de laboratório, para que ele possa chegar a um diagnóstico ou uma mudança de uma terapia ou
uma mudança na parte nutricional. Então, é um medicamento que ele tenha que intervir, né? Nós temos que entrar aí, hoje, é muito importante o cuidado farmacêutico, então o farmacêutico também tem que entender de exame laboratorial, não só de fazer o exame, mas entender como é essa, o que significa cada dado do exame que você recebe. Então, você recebe um dado de glicose, o que significa aquele resultado, você recebe um resultado de hemoglobina glicada, o que significa, e você recebe um resultado de um linfócito, o que significa isso. Então, hoje, né, trabalhos mais recentes que eu li sobre a parte de imunologia, a gente tinha que CD4, né, os linfócitos CD4 faziam uma coisa, o linfócito CD8 fazia outra, e isso já estava fechado para nós na imunologia. E hoje, em estudos experimentais em animais, por indução de algumas patologias em cavidades, descobrimos que o linfócito CD4 faz outras coisas também. Então, ele passa a ser citotóxico também, ele é agressivo também. Então, precisamos entender que a, a área, né, de análise clínica, a área farmacêutica, a área de biomedicina, está em constante evolução. Então, isso é uma coisa muito importante. Os procedimentos cirúrgicos, as mudanças hoje do status dos pacientes, né? Então, hoje nós temos muitas das vezes um dado laboratorial que muitas das vezes foge do nosso conhecimento e muitas das vezes você vai ver esse paciente foi submetido a uma cirurgia bariátrica e aí nós temos que, né, profissional entender o que essa cirurgia bariátrica fez com esse paciente, qual foi o modelo de cirurgia que o paciente fez, e nós, no laboratório, não temos esse dado, mas os exames, né, o material biológico chegar para a gente, vai ter que sair com um laudo compatível com tudo que aconteceu com o paciente. Então, hoje, a automação veio nos ajudar, veio favorecer a velocidade da realização do exame. Mas diagnóstico, a interpretação desse dado, se ele está correto, se ele está compatível com os outros exames, né, no geral dentro do laboratório, passou a ser uma ferramenta extremamente importante. Então, garantir a qualidade de um resultado é isso, ele ser compatível entre todas as áreas da análise clínicas, ele ser compatível com a patologia do paciente, né? Ou com a expectativa de um diagnóstico que o médico possa fazer. Então, isso é uma situação hoje que nós temos que ter em mente, nós profissionais de saúde, nós profissionais de análise clínica. Então, eu fico sempre muito preocupado, porque muitas das vezes os profissionais que chegam para um curso de especialização, ou em hematologia, ou em análise clínica, ou em microbiologia, ele fala, mas a máquina está fazendo. Mas o quanto a máquina vai me trazer, vai me mostrar, né, vai me elucidar o que está acontecendo com o paciente. Né? Então, muitas das vezes eu vou precisar ir para bancadas, ir para o microscópio ou fazer o exame manualmente. Então, isso é uma situação que a gente tem que ter em mente. Então, essa correlação que eu falei é essa correlação da importância da hematologia dentro do laboratório de análise clínica. Porque hoje não é mais compartimentado o laboratório de análises clínicas. Hoje é um grande laboratório, geralmente ele é aberto, todos os setores dentro de uma grande sala, é o recomendado, para que todos os profissionais possam trocar informação, intercambiar essas informações, né? Porque, de repente, você vai ter uma situação na hematologia que o paciente está com uma situação
que você o resultado não está sendo compatível com o que você está vendo, mas você vai lá na bioquímica e pergunta, e na bioquímica fala, olha, a bilirrubina dele está alterada, olha, ele está com alto índice de hemólise. Ou você vai lá na urina e ele fala, nossa, ele está com uma grande quantidade de urobilinogênio e bilirrubina na urina. Não, ele está com uma grande quantidade de leucócitos saindo na urina. Então, essas correlações que nós precisamos ter em mente. E isso, cada dia mais, nós temos que ter em mente que as universidades, as faculdades, né, de biologia, de farmácia, de biomedicina, de medicina, ah, não, não estão preparando de forma adequada esses profissionais para o mercado de trabalho. Então, hoje, eu acho que é muita informação que nós temos, e eu acho que é importante, né, sempre muito importante, a especialização. Eu acho que a especialização hoje é um fator importante em todas as áreas, na área laboratorial, é na área farmacêutica, é na área de biomedicina, então nós formamos profissionais generalistas, tanto na área médica quanto na área farmacêutica, na área biológica, então ele pode atuar em várias áreas. Mas eu acho que temos que preparar esse profissional para o mercado, e hoje eu vejo que a especialização é uma saída, né, ou a saída mais viável hoje, mais adequada para isso. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, você pega a hematologia dentro da análise clínica, então ela vai permitir, com um tubo de sangue anticoagulado, com anticoagulante, uma extensão, você vai chegar a várias hipóteses diagnósticas. Então, o médico, quando ele pega o resultado de um hemograma, ele tem informações ali extremamente importantes, extremamente decisiva para ele, para que ele possa tomar o caminho correto. Né? Então, por exemplo, hoje, né, boa parte das máquinas, né, que realizam os exames de hemograma automático, elas têm a opção de liberar o reticulócito, por exemplo, que é uma hemácia recém-saída recém perdeu o núcleo, ela recém chegou na circulação vindo da medula óssea. E muitos laboratórios não soltam esse resultado, a não ser que o médico peça. Ah, porque isso vai aumentar o custo. Eu entendo que nós temos que pensar no custo, mas um reticulócito pode ser fundamental num processo de funcionamento da medula óssea. Então, numa medula óssea não funcionante, numa medula óssea ou que o paciente, por exemplo, está sendo submetido a um tratamento contra uma anemia. Então, ele passou a ser um marcador importante, por exemplo, para funcionamento da medula óssea. Então, muitas das vezes, esse resultado, esse dado liberado, poderia moldar completamente a perspectiva do médico em relação ao que fazer com o paciente, ou se aquela medicação que ele está utilizando para a medula óssea está funcionando. Né? Ou a medula óssea dele está parada, então eu vou precisar usar um outro estimulante, um outro medicamento, eu vou entrar com outro tipo de terapia. Então, eu sempre falo isso, nós temos que colocar nos dados laboratoriais a informação que traz ao médico o que fazer naquele exato momento. O que o número aparece, o que o número dá, né? Então eu sempre falo, tá lá, a hemácia está baixa. Eu não preciso dizer
no relatório que a hemácia está baixa. Não, isso ele vai comparar, né, com o dado de intervalo de referência. Né? Tanto é que hoje nós mudamos essa nomenclatura. Há muito tempo atrás, quando eu comecei, a gente chamava de valor normal. Depois passamos a chamar valor de referência. Hoje a gente chama de intervalo de referência. Hoje é um intervalo. Então, tem pacientes que vão estar abaixo desse intervalo, ainda continuarão normais, e pacientes que estarão acima desse valor desse intervalo de referência e ainda estarão normais. Então, a partir dessa situação, a gente começa a entender algumas situações. Então, por exemplo, sai uma contagem de plaqueta no hemograma. Os equipamentos mais modernos, mais atuais, o sistema de automação, sai um dado lá chamado PDW, que vai me dar a variação do tamanho das plaquetas. Isso é um valor muito importante. Por quê? Eu estou falando para o médico, olha, as plaquetas estão sendo produzidas em uma escala rápida, mas elas não estão funcionando muito bem, porque o tamanho dela está muito alterado. Então, ou seja, ela não tem a mesma função de uma plaqueta normal, que antigamente a gente soltava nos hemogramas as macroplaquetas. Então, hoje, se você analisar a lâmina, você vai falar de macroplaqueta. Se você tiver o equipamento que tem a opção de liberar o PDW, por exemplo, isso passa a ser outro fator importante para o médico. Então, eu preciso desses dados para que eu dê munição ao médico para ele entender o que está acontecendo com o paciente. Por quê? Eu já tive na minha vida profissional pacientes com 50 mil plaquetas fazendo trombose. E tive paciente com 600 mil plaquetas sangrando. Por quê? Porque as plaquetas não estavam funcionando como deveria ser. Então, elas estavam fora do intervalo de referência, mas com funções alteradas. Então, isso é muito importante. Então, isso dentro do contexto de análises clínicas é importante, porque eu vou dar um dado para o médico, né? Então, por exemplo, o reticulócito do paciente está baixo, aí, e o ferro está alto, né? Então, a bioquímica está soltando que o ferro, a ferritina, estão extremamente altos na circulação. Né? Então, é uma dosagem bioquímica. Mas para a hematologia, o reticulócito está muito baixo. Ou seja, ele tem o ferro, ele tem a ferritina, está faltando alguma coisa neste circuito da medula óssea para a produção da hemácia. O médico pode entrar, por exemplo, pode estar faltando uma eritropoetina, aí eu vou ver a ureia do paciente está muito alta, ele pode estar fazendo uma insuficiência renal, né? Então, pacientes portadores de insuficiência renal crônica geralmente são anêmicos. Então, são situações que eu tenho que ir ponderando no resultado. Então, são situações que eu tenho que ponderar. O paciente está perdendo proteína na urina. Você está perdendo proteína na urina, tem alguma coisa errada na filtração. Proteína é uma molécula muito grande para sair na urina. Então, se ela está saindo, tem algum processo fisiopatológico acontecendo. Qual é esse processo? Vamos juntando, nesse momento nós vamos juntando dados da hematologia, da urinálise, da parasito, da bioquímica, dos hormônios. Vamos juntando informações para que eu possa chegar a uma conclusão. Então, hoje, eu acho que os laboratórios, né, entraram num mecanismo de industrialização dos exames. Isso ajuda na velocidade que os exames são realizados, né, o espaço, o tempo, mas isso eu venho observando, né, na minha vivência do dia a dia aí na área profissional, que isso tem trazido também alguns problemas
dessa velocidade ser muito rápida e o diagnóstico ficando precário. Então, o médico tendo dificuldade na interpretação dos dados, porque os dados, muitas das vezes, não estão, usando um termo mais simples, né? Não estão se falando. Os dados não estão se falando. Então, isso passa a ser um fator importante, né? E os equipamentos, a maioria deles, vai alertar quando tem uma anomalia, por exemplo, o aparelho de hematologia vai alertar que tem uma anomalia, mas qual é essa anomalia, ele não vai dizer. Então, eu ainda preciso do microscópio, eu preciso da célula, da lâmina corada, da extensão de sangue para tentar verificar. Da mesma forma que a coagulação. Então, os testes de coagulação hoje, por automação, são maravilhosos. Mas eu tenho que saber interpretar também aquele dado, porque ele pode estar fugindo em algum momento da situação, né, do controle de qualidade, da garantia de qualidade, porque coagulação é um dos exames laboratoriais que nós temos muita dificuldade de ter um valor de referência, nós temos um controle, né? Então, dentro daquele controle, então, o valor, qual é o valor de referência? Passa a ser um complicante aí nesse mecanismo. E outra situação importante é a atualização. Então, quando eu comecei, né, pelos cabelos brancos, eu posso falar para vocês, já tem bastante tempo, o valor normal de glicemia era de 70 a 110. Hoje nós estamos falando que a glicemia, o valor é de 60 a 99. Então, nós temos que ficar atentos também a essas mudanças que estão acontecendo, né? O que a sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Hematologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Bioquímica, o que eles estão usando, né, de bioquímica clínica. Então, quais são essas diretrizes que estão saindo do Ministério da Saúde, né, do Ministério trazendo para a gente informações. Outra informação importante, o que a Organização Mundial de Saúde também preconiza em alguns exames que não são determinados por essas sociedades, e sim pela Organização Mundial de Saúde, né? Quais seriam esses intervalos aceitáveis, né? Então, nós temos hoje muitas modificações que nós temos que ficar atentos. Então, esse avanço tecnológico, esses métodos novos, esses equipamentos novos, são maravilhosos, né? Eu fiz cursos no Brasil e fora do Brasil. Eu já tive na BD, na Becton Dickinson, no Vale do Silício, lá em São José, na Califórnia, treinando em equipamentos de ponta, com anticorpos extremamente marcado, mas é o que eles falaram lá pra gente. O equipamento vai fazer o que você quer. Você tem condições de alterar parâmetros aqui e soltar o resultado que você quer. Então, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, você tem que estar muito capacitado para você garantir um resultado rápido e preciso. Então, essa tecnologia, essa inovação, trouxe isso para a gente. Então, a hematologia hoje, em 3 minutos, você tem o dado. 3 minutos após eu colocar o tubo de ensaio, né, o tubo com amostra sanguínea, né, dentro do aparelho, em 3 minutos aproximadamente ele me dá o resultado. Então, é uma tecnologia de ponta. Ele vai usar citometria de fluxo, ele vai usar marcadores, ele vai usar fluorófilos, ele vai usar vários, várias metodologias para chegar o mais rápido possível no resultado e mais preciso. Mas depende do profissional de análises clínicas, do profissional de hematologia, saber se esse resultado é verídico, é verdadeiro, se está dentro do que era esperado pela sua experiência profissional. Porque
hoje nós temos a tecnologia e a inovação para resolver problemas, mas ela pode nos criar problema, né? Então, nós já tivemos aí resultados que os médicos questionaram em alguns laboratórios devido a essa automação sem muito controle, né? Então, eu sempre falo, o profissional tem que estar preparado para a máquina, né? Então, não basta só eu ensinar a apertar o botão. Não basta eu ensinar a apertar o botão, colocar o tubo lá, apertar o botão e ele vai soltar o resultado. Aquele gráfico é compatível com o que você está esperando? Né? Você olha o gráfico, tem duas populações diferentes de células lá, por exemplo, de hemácia. Duas populações. E aí, o que aconteceu? Por que ele está com duas populações, nitidamente duas populações? Eu vou soltar esse resultado? Vou, mas vou tentar verificar primeiro se tem alguma coisa. Não, é um paciente de UTI, ou um paciente de centro cirúrgico, é um paciente que sofreu uma transfusão de sangue. Opa, então ele sofreu uma transfusão de sangue? Então ele foi transfundido, então ele tem duas populações. Ele tem a população dele e a população do doador. Então, o aparelho vai mostrar isso. Então, esses entendimentos que nós precisamos ter. Então, é isso que a análise clínica vai trazer, é isso que a hematologia vai trazer, né? Eu estou falando de especialização em hematologia porque é a, a área que eu navego com muita facilidade, mas eu consigo navegar muito bem dentro das outras áreas de análise clínicas, umas mais, outras menos, mas dentro da hematologia, dentro da bioquímica, dentro da microbiologia, eu consigo navegar com muita facilidade. Dentro da citologia, eu consigo navegar com muita facilidade, porque eu tive uma formação aprofundada nesta área. E hoje, os exames laboratoriais, né, não estão aí somente para diagnóstico, eles estão para monitorar tratamentos. Então, nós temos doenças hematológicas, doenças renais. Então, o paciente não vai entrar numa quimioterapia sem realizar um exame antes. Ele não pode entrar numa quimioterapia sem essa contagem de célula. Eu não sei quantos leucócitos ele tem. Eu não sei quantas plaquetas ele tem. Eu não sei como está, né, a anemia dele. Porque a quimioterapia pode levar a essa situação. Eu não posso colocar esse paciente em cirurgia se ele tiver com uma glicemia alta, se ele tiver com uns leucócitos muito alto, a não ser que a cirurgia venha estar relacionada com essa leucocitose. Então, eu tenho que acompanhar. Eu vou dar medicação, eu tenho que acompanhar. Então, ele está tomando antibiótico, está funcionando? Né? Então, o paciente está internado numa UTI com uma infecção generalizada, com uma sepsis, o médico está tratando. Será que os padrões medicamentosos, o processo todo está sendo efetivo? Então, eu sempre falo, pessoal que trabalha em plantão, principalmente, o resultado que dá de manhã, o resultado que dá à tarde, o resultado que dá à noite, o resultado que dá de madrugada, pode ser muito diferente um do outro, porque eu estou vendo pontualmente o que está acontecendo naquele exato momento na circulação do paciente, quando eu falo em hematologia. Quando eu estou dosando a glicose, eu estou vendo pontualmente o que está acontecendo aí naquele exato momento. Pode ser que eu tenha uma mudança abrupta dentro desse processo todo. Então, os exames laboratoriais têm essa situação. O hematológico, então, mais ainda, ele é mais pontual ainda do que uma glicemia, porque o paciente pode mudar o seu perfil em horas de infecção, né? Exemplo clássico que a gente tem por exemplo, uma apendicite. Ele entra com um perfil
o médico desconfia de uma apendicite, ele fala, vamos programar a cirurgia para daqui a 2 horas, mas não temos centro cirúrgico livre, ele começa a monitorar pelo hemograma e ele vê que aquela apendicite está evoluindo muito mal. Ele vai operar esse paciente na sala de pequenas cirurgias, ele não vai esperar um grande centro cirúrgico para operar. Por quê? A chance do paciente morrer é muito alta. Uma criança com, por exemplo, um líquor, uma criança com meningite bacteriana pode ir a óbito em 6 horas. Então, esse monitoramento de tratamento não é só diagnóstico, monitorar o que está acontecendo, o que essa medula óssea está fazendo, na leucemia, na UTI, no centro cirúrgico, né? Eu já trabalhei em laboratório dentro de um centro cirúrgico, então tudo lá era para ontem, né? Porque o paciente está aberto aguardando aquele resultado. Ele vai ter que tomar sangue, ele não vai ter que tomar sangue. Quem decidia isso? É a hematologia. Ele vai precisar tomar mais potássio ou vamos ter que usar, né, um diurético aí no meio da cirurgia porque o paciente, o rim parou no meio da cirurgia. Então, a ureia dele começou a subir no meio da cirurgia. Eu não posso esperar 5, 6 horas para ser um resultado. Então, era resultado que eu tinha que liberar em 5 minutos, porque o paciente estava em cirurgia, anestesiado, aberto, e eu tinha que resolver. E eu, como analista, como profissional, eu tinha que resolver. E eles ficavam, né? E como o laboratório era dentro do centro cirúrgico, eles ficavam no interfone perguntando: resultado de tal coisa já saiu? Qual, qual a previsão de vocês? O que aconteceu? Por que ele está levando mais do que 5 minutos? Ah, doutor, desculpa, entrou o controle de qualidade no meio do caminho, nós estamos aguardando a liberação do controle de qualidade para ter certeza que é o resultado. Mas o paciente está aqui, o paciente não está bem. Vejam que dá para fazer o mais rápido possível. Então, você vê a velocidade que a gente tinha que trabalhar. Que é diferente, é muito diferente, né, do paciente ambulatorial. Aquele que vai no laboratório para coletar um sangue, para fazer um exame. Então, são coisas diferentes, né? Então, esse processo laboratorial de análises clínicas é isso. Ele não vai só ser utilizado para o diagnóstico, é monitorar também o paciente. Então, um paciente ambulatorial, ele faz o quê? Uma avaliação do estado geral do paciente, né? Então, tudo vale para um hospital, vale para uma clínica, vale para um pronto-socorro, vale para uma UBS, vale para um centro especializado, para uma clínica. Então, nós temos exames que são feitos rotineiramente. Eu, né, não puxando para o meu lado, eu acho que qualquer pessoa deveria fazer, pelo menos a cada 6 meses, uma vez por ano, uma avaliação de estado geral de saúde, né? Então, isso porque o Brasil não é um país de tratamento preventivo de doença, é um país de tratamento pós a doença, né? Então ele é mais tratativo do que preventivo. Então, não é comum fazerem esses exames de rotina, né? Então, porque ela pode revelar, né, a hematologia, a bioquímica, juntando todos os dados, uma infecção, uma inflamação, uma desidratação na criança, no idoso, uma condição crônica como uma artrite, uma artrose, uma infecção viral, né? Hoje nós temos aí pacientes com dengue, né, com um perfil totalmente diferente das dengues anteriores. Nós estamos com uns 4 vírus circulando pelo país. Então, vamos ter diversos tipos de sintomas. Agora tivemos esse problema no sul do Brasil, aquelas enchentes. Então, lá vai ter que ter uma outra visão, porque lá vão aparecer outras doenças, né? Então, outras contaminações devido à enchente, à desnutrição. Então, nós vamos, né, o laboratório lá vai ter que ter uma outra visão em relação às doenças. Então, se você vai por uma região endêmica, por exemplo, de malária, é uma outra visão que você tem que ter. Então, essa avaliação de estado de saúde geral que eu falo é isso, qual o local que você está trabalhando, né? Quais as condições desse paciente, né? Como é que ele chega para você, né? Como é que esse paciente está chegando ao seu laboratório?
né? Ele chegou andando, ele estava conversando. Não, é um exame que veio de uma UTI. Não, é um exame que vem de uma área onde teve um acidente ambiental, né? Então, uma intoxicação, um vazamento. Nós já tivemos várias situações aí de processos, né? Então, por exemplo, os pacientes, né, os funcionários que trabalham nas plataformas marítimas, né, da Petrobras, eles têm que fazer rotineiramente exames, porque a gente já sabe porque aqueles gases produzidos durante a extração do petróleo, né, os derivados de petróleo, podem induzir leucemias. Então, eles têm que fazer uma avaliação mais intensa, em menor tempo, né? Então, são os exames de rotina de saúde em intervalos menores, para que a gente possa acompanhar qualquer sinal de modificação, nós passamos esse paciente para uma condição diferente e vamos observar ele mais de perto. O laboratório de análises clínica faz detecção de doenças. Então, hoje nós temos um número muito grande de doenças autoimunes, né? Então, nós temos doenças da tireoide, nós temos doenças do trato intestinal, nós temos doenças como o mieloma múltiplo, que é uma neoplasia, mas de origem autoimune, é, e aí vai crescendo, né? Então, as doenças sistêmicas, né, como autoimune, estão crescendo muito no Brasil, né? Não só no Brasil, no mundo. E nós, do laboratório, somos os responsáveis por todo esse processo. Então, doenças metabólicas que estão aparecendo, infecções crônicas, né? Então, hoje nós temos muita gente com Hashimoto, né? Com tiroidite de Hashimoto, nós temos muitos pacientes com doença de Crohn, né? Então, a gente fazia, para o diagnóstico, a gente fazia periodicamente colonoscopia. Hoje nós já temos marcadores que nós podemos utilizar tanto no sangue ou detectar nas fezes. Então, a gente tem proteínas, marcadores, enzimas, tudo isso para ver essas doenças imunes, e essas doenças infecciosas, essas doenças metabólicas, né, que podem levar a alterações bioquímicas, hematológicas, né? Eu coloquei aqui da hematologia porque é o meu foco, né? É a minha praia, mas ele vai alterar, ele pode alterar vários parâmetros aí sanguíneos, e eu posso fazer uma preventiva, ou eu posso fazer um prognóstico de como essa doença vai evoluir, né? Porque a gente tem que sempre pensar na história natural da doença, né? Passamos aí, né, por uma pandemia, então vocês viram a história natural da doença. Ela foi indo, foi diminuindo, ela tem os seus ciclos agora, nós vamos ter ciclos de vacinação, até a gente entender essa doença, porque ela é muito recente. Então, eu ainda não sei o que vai acontecer. Hoje, você fala de HIV, você fala, nossa, por que demoram tanto a ter uma vacina para... Fizeram uma vacina para o Covid em um ano, e como não consegue fazer uma vacina para o HIV, o HIV nós temos 17 tipos de vírus diferentes e com mutações constantes, né? Então, isso passa a ser uma outra situação, né? Conseguimos uma vacina contra a dengue, só que a dengue que está aparecendo agora não tem as mesmas características da antiga. Será que ela vai proteger contra a dengue atual? Então, voltamos novamente às bancadas para estudar, né? Então, essas infecções que vão aparecer aí no dia a dia, os parâmetros bioquímicos. Então, por exemplo, os pacientes hoje com dengue estão com os parâmetros hepáticos muito aumentados, antes de ter, então o paciente às vezes não está com febre, chega no hospital com dor abdominal, um mal-estar, um cansaço muito grande, mas ele ainda não está com os sintomas característicos da dengue, né? E aí faz os parâmetros bioquímicos, você vê que o fígado dele não está muito bem. Então, ele está fazendo primeiro a hepatite pelo vírus da dengue, para depois a manifestação clássica da dengue, por exemplo, que é a dor na articulação, a dor retroocular.
Então, você vê, vai mudando os parâmetros. Então, eu, como profissional de saúde, tenho que entender de tudo isso que está acontecendo. Né? O que a natureza está fazendo para nós aí no meio do caminho. Prevenção e triagem. Então, o laboratório hoje é responsável também por prevenção e triagem. É um papel vital aí nos programas, né? Então, por exemplo, um hemograma, um exame de coagulação, hoje ele faz parte do grupo de doenças, de exames para triagem de doenças hematológicas, de doenças cardiovasculares, né? Então, o exame, né, a prevenção para que aquela situação não se prolongue, né? Então, hoje, né, com os pacientes sempre pensando, né, numa situação de beleza, né? Preocupado muito com a estética, muitas das vezes passa a fazer certas dietas que comprometem o organismo dele. Por exemplo, deficiência de vitamina K. Então, nós temos muitos pacientes com deficiência de vitamina K, muitos pacientes com deficiência de vitamina D, e essas deficiências vão levando, né, a riscos de aparecimento de doenças no meio do caminho. Doenças hematológicas, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças imune. Então, hoje também a análise clínica e a hematologia clínica tem esse papel importante, né? Na prevenção e na triagem de certas doenças, né? Então, hoje você vê que a alimentação, por exemplo, das crianças está muito pobre em folhas verdes, então o industrializado, o alimento mais processado, e como é que estão essas bactérias do nosso, né, do nosso intestino na produção, por exemplo, da vitamina K? Se eu não tiver vitamina K, eu não tenho produção correta dos fatores de coagulação. Não tendo os fatores de coagulação, eu posso ter hemorragias, eu posso ter sangramento. Então, eu posso ter alterações aí, né? Então, o alimento no meio do circuito. Então, tudo isso chega para a gente, a dificuldade nossa laboratorial é essa. Eu tenho um tubo de ensaio, um código de barra, e a partir desse tubo de ensaio, desse código de barra, eu tenho que fazer várias inferências para tentar chegar num resultado próximo, num resultado mais fidedigno ao processo de doença ou de saúde desse paciente, né? Então, muitas das vezes, o médico sempre fala, a clínica é soberana. Sim, a clínica é soberana a qualquer exame laboratorial. Perfeito, isso é perfeito. Mas o exame laboratorial bem feito, ele ajuda muito a clínica. Um hemograma bem feito, uma bioquímica bem feita, um exame de urina bem feito, ele ajuda muito no diagnóstico, ele ajuda muito o médico a resolver problemas de doença. Aí entramos em outra área, né, que é pesquisa, desenvolvimento dessas pesquisas novas, né, de novos tratamentos, de novos medicamentos, né? Então, essas pesquisas de novas tecnologias, protocolos de tratamento de doenças hematológicas, de doenças bioquímicas, né? Então, hoje nós temos aí vários medicamentos, vários tipos de insulina, nós temos vários tipos de tratamento para doenças crônicas que pode comprometer hematologicamente. Então, vamos dar, por exemplo, o metrotexato, né, que é ele está classificado como um medicamento para oncologia, mas hoje a gente usa ele para tratamento de psoríase, de dermatite por esfoliativa. Nós tratamos reumatismo com ele, só que ele causa uma anemia. Então, eu tenho que monitorar esse processo. Então, a pesquisa e o desenvolvimento na área de hematologia, na área de análises clínicas, traz este processo para nós, né? Traz novas terapias, né? Eu lembro quando eu dou alguma
algumas aulas aí relacionadas a medicamento, e eu pergunto, olha, para que serve o sildenafil, o Viagra? Aí os 90% dos alunos respondem, professor, é para impotência. Então, vocês pararam há 20 anos atrás, que hoje a gente usa ele para hipertensão pulmonar, hoje ele é usado na pré-eclâmpsia. Então, nós usamos medicamento para outras coisas. E esses medicamentos podem alterar os exames laboratoriais. Então, eu preciso de mais pesquisa, não só para descobrir medicamentos novos, para descobrir tratamentos novos, eu preciso também de desenvolver novas terapias, novos medicamentos, novos protocolos para doenças hematológicas, para as doenças metabólicas, para eu entender o quanto o medicamento pode comprometer o meu resultado laboratorial, né? Você vai ver lá o paciente está tomando uma medicação e aquela medicação interfere completamente no seu resultado. E aí? Você não sabe que medicamento ele está tomando. Então, você também tem que ter certas noções da onde, né, principalmente quem trabalha na área de laboratório que atende o hospital, de qual clínica veio esse pedido? De qual clínica? Não, veio da clínica de cardiologia. Não, veio da clínica de pneumologia. Então, a gente conhece, né, passa a conhecer algumas doenças daquelas áreas e o que estão tomando de medicação, o que se toma mais ou menos de medicação naquela área, naquele departamento. Não, ele veio da oncologia, então eu vou esperar outra coisa. Não, veio da maternidade, eu vou esperar outra situação. Veio da UTI neonatal, então eu vou esperar outra situação. Então, hoje eu tenho que conhecer também a, a, o hospital ou a clínica, né, quem pediu aquele exame, o que ele está esperando naquele exame, né? Então, o entendimento de tudo que está acontecendo, né? Por quê? Descobri, né, com o desenvolvimento de pesquisa, a tentativa de descoberta de novos medicamentos, também vamos descobrindo novas doenças, novos tratamentos, novas doenças e novos exames, né? Então, a gente tinha, no passado, ureia e creatinina, né? Nós tínhamos proteinúria de 24 horas. Hoje nós temos cistatina C, né? Então, é mais um exame. Era um marcador que nós estávamos tentando utilizar ele para a área reumatológica, mas nós descobrimos que os pacientes renais têm um comprometimento desse componente, né? A cistatina C. Porque aí, só para vocês entenderem, a pesquisa era para descobrir mais um marcador para reumatismo, mas o que mais o paciente com reumatismo, o que ele mais toma é anti-inflamatório. E o que o anti-inflamatório mais faz é lesão renal. Então, ele saiu de um marcador de reumatismo para um marcador precoce de lesão renal. Então, se você vê, a gente vai mudando. Você pega aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, se chegasse um triglicérides às 2 da manhã no laboratório, ele era direcionado para exames de rotina e não era um exame de emergência. Hoje, a estatística aí da Organização Mundial de Saúde, os trabalhos que a gente andou lendo, mais ou menos, aí nós podemos fazer uma média aí, 70% das pancreatites agudas que estão no pronto-socorro ou em pacientes internados são provenientes de triglicéridos acima de 400. Então, passou a ser um outro marcador de emergência. Até então, triglicérides era um exame de rotina. Hoje, ele passou a ser um exame também de emergência associado a outros, a amilase, lipase. Então, não é uma situação isolada, mas só para vocês entenderem que na análise clínica ela está mudando sempre. Um exame que não era de emergência passou a ter de emergência, dependendo da situação, né? Eu, na minha vida, eu já peguei triglicéridos de 3.000, o paciente estava na UTI. Uma aluna minha pegou um paciente com 18.000 miligramas por decilitro de triglicérides. O paciente foi a óbito, com uma pancreatite fulminante. Então, você vê que isso vai acontecendo. Então, a pesquisa e o desenvolvimento, o estudo
de nova terapia, de novo medicamento, muitas das vezes traz essa informação também para nós dentro do laboratório clínico. A hematologia, né, é fundamental, é crucial na gestão de banco de sangue. Por quê? Transfusão de sangue hoje passa a ser... Antigamente se fazia muita transfusão de sangue. Hoje podemos falar, é uma das últimas opções. Por quê? Porque o sangue ele é compatível com você, mas ele não é seu. Então você gera essa... você tem uma chance muito grande de ter uma incompatibilidade depois da primeira transfusão que fizer. Né? Você pode alterar. Então, hoje nós temos aproximadamente, né, mais ou menos aí, 300 tipos diferentes de sangue. Né? Então, a gente conheceu lá o A, B, o AB, né? Uns chamam de O, outros chamam de zero. Aí nós vimos o positivo e o negativo. Não, tem muito mais do que isso. Né? Então, essa sensibilização. Então, hoje, a hematologia, o laboratório de análises clínicos, o laboratório de banco de sangue, são fundamentais para garantir a segurança e a eficácia das transfusões de sangue. Quer num sangue de qualidade, quer num sangue bioquimicamente estável, quer num sangue imunologicamente perfeito, sem nenhum contaminante. Né? Então, é uma segurança. Hoje eu tenho que dar uma segurança. Então, hoje eu tenho alguns exames que, para hepatite, para HIV, eu tenho exames que são feitos eletroforese de hemoglobina para saber se não tem nenhuma doença genética na hemoglobina, porque não que você vai passar a transferir uma doença genética para o paciente, mas você vai já passar para ele uma hemácia, um problema. Então, hoje, dentro da área transfusional, a hematologia cresceu muito nessa parte, não só da tipagem sanguínea, mas também de exames que são feitos, né? Então, para garantir a qualidade. Então, nós tínhamos muitas reações transfusionais, até que nós descobrimos que isso, quem causava eram os leucócitos. Então, hoje, as bolsas de sangue, né, a maioria dos bancos de sangue já colhem sem leucócito, ou seja, é colocado um filtro, né, ao passar por esse filtro, automaticamente os leucócitos ficam retidos e passa para a bolsa de sangue somente as hemácias, e esses leucócitos estão desprezados, porque ele pode causar uma reação mais séria no paciente. Então, a gente hoje costuma irradiar também essas bolsas de sangue, para submeter irradiação, para que o paciente não tenha nenhuma reação. Então, você vê, tudo isso foi evoluindo, né? Então, toda essa tecnologia foi passada para nós ao longo do tempo, por pesquisa, por vivência. Então, é extremamente importante para nós, profissionais da área de análises clínicas, entender o que está acontecendo, estar atento a tudo que está acontecendo dentro de análises clínicas como um todo, não como uma pequena parte de todo o processo. Né? Então, quando a gente fala em doenças infecciosas, então, o laboratório hoje é fundamental, né? Então, infecções bacterianas, os tipos de bactérias, as superbactérias que estão saindo por aí. Nós temos um grande número de pacientes com infecções generalizadas, né, que a gente chama de sepse. Antigamente a gente chamava de sepsemia, hoje a gente chama de sepse. É uma inflamação generalizada. O que causa isso? Qual a origem para saber o tratamento? Né? Então, é imunológico, é uma bactéria, é o próprio organismo, é autoimune. O que estimulou esse paciente? Foi um vírus. Né? Então, a hematologia, a microbiologia, a imunologia, todo mundo trabalhando junto para a análise de uma doença infecciosa. Então, nós tivemos o Covid, que foi um problema para a gente. Nós estamos agora com um problema com a dengue. Vamos ter problema agora na região sul do Brasil com a enchente. Então, nós estamos já prevendo algumas doenças que poderão aparecer lá, né, devido à morte, fora a contaminação própria da água, né,
por exemplo, urina de rato, com a leptospirose, ou animais que morreram, pessoas que morreram, que ficaram nessa água, que estão nessa água, entrando em decomposição, trazendo novos patógenos. Então, nós vamos ter aí algumas doenças que vão aparecer, né? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul terá aí, né? Não só Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina vai ter um problema. Da mesma forma que nós tivemos na região amazônica, quando nós tivemos a seca do Rio Amazonas, né? É, o rio que corta toda a Amazônia, o estado do Amazonas, teve uma seca muito importante lá, apareceu algumas doenças, alguns mosquitos, aumentou malária, regiões que não tinham malária começou a aparecer pela mudança climática que nós tivemos, e assim vai aparecendo doenças respiratórias, né? Então, estamos chegando aí, até agora não tivemos inverno, né? Nós estamos aí num outono estranho, um outono, por exemplo, aqui em São Paulo, de 33 graus, né, que não era normal. Muitos dias tem chuva, então uma poluição. Então, o paciente chega com doença respiratória, aí você não sabe se é Covid, você não sabe se é dengue, você não sabe se é pneumonia, e os hospitais estão lotados, e aí tem essas manifestações das pessoas falando: nossa, que absurdo, um hospital particular levando tantas horas para atender. É porque todo o serviço de saúde está em colapso, porque nós não temos prevenção, nós temos tratamento. Então, nós temos uma medicina tratativa, não uma medicina preventiva. Então, isso pode ser um outro problema que nós temos que rever aí, o Ministério da Saúde tem que rever, a ministra lá está tentando, né, com muita resistência, trazer a medicina tratativa por enquanto, mas o objetivo dela é uma medicina preventiva. Então, ela está tentando com vacinas, tentando com diagnóstico, né, diagnóstico de câncer, tudo tentando acelerar o processo. Mas isso depende muito dos órgãos públicos, da boa vontade dos políticos de fazer isso daí. Tá? Então, a hematologia vem ajudar muito aí nessa resposta do sistema imunológico ao que está acontecendo com você, a essa resposta a uma bactéria, a esse vírus, a essa infecção, né? E aí todas as outras áreas da análise clínica também colaborando dentro do processo. Então, a hematologia, né, então, é uma área indispensável da análise clínica, né? Então, não tem como um laboratório terceirizar, geralmente a gente até brinca, a gente consegue terceirizar algumas áreas da análise clínicas, né? Então, muitas das vezes não compensa eu ter um laboratório para fazer, por exemplo, dosagem de certos hormônios, de certas vitaminas, porque o custo é muito alto. Então, eu tenho um sistema muito vasto de exames. Então, meu laboratório é de pequeno porte, então, para mim, não compensa realizar aquele exame imunológico, aquele exame hormonal. Mas a hematologia não tem como fugir do laboratório de pequeno ou grande porte, todos eles vão ter a hematologia, né? Porque é um exame que tem que estar no local, né? Ele tem que estar perto de onde tudo está acontecendo, né? Pode ser que aquele laboratório não tenha condições de fazer um diagnóstico de uma leucemia, mas ele tem condições de indicar para o médico que o paciente é portador, provavelmente de uma leucemia, para que o médico encaminhe para um centro de referência, para uma cidade maior onde você consiga laboratórios que façam esse tipo de situação. Então, a análise clínica hoje, ela tem essa localização, ela tem laboratórios de pequeno e grande porte, pequeno, médio e grande porte, que tem laboratórios de apoio, mas a hematologia está embutida dentro de todos os laboratórios. Por quê? Porque ela é fundamental, né? São duas situações assim, são os quatro, vamos falar, os quatro carro-chefes da,
do laboratório, né? É a hematologia, é a bioquímica, é a microbiologia, né? E a urinálise e a parasita, né? Que elas geralmente trabalham junto, mas podemos aí colocar em 5 grandes áreas. Algumas outras áreas são terceirizadas, que eu consigo, ao longo do tempo, medir aí o tempo, né? Eu consigo segurar o paciente até chegar o resultado. Eu consigo manter o paciente numa condição clínica que dá para esperar uma semana o resultado ficar pronto. Um hemograma não dá, uma bioquímica não dá, um exame de urina não dá, uma microbiologia também não dá. Hoje eu tenho laboratórios de microbiologia que eu solto o resultado com 95% de chance de acerto de bactéria em 2 horas, tá? Então, hoje eu tenho um diagnóstico com alto índice de precisão, tá? Para a área de microbiologia, mas é um equipamento que poucos laboratórios vão ter, porque o custo é muito alto desse equipamento. Então, o exame vai ficar muito caro. Mas numa situação clínica, onde eu levo, estou com um paciente em risco iminente de morte por uma infecção, e eu preciso saber que infecção é essa, que bactéria é essa, como vale o preço, né? Vale pagar por esse exame, né? Então, os grandes hospitais, os grandes centros estão trabalhando em cima desses exames mais sofisticados, com menor tempo para certas situações. Não vou fazer isso por exemplo, por uma infecção de urina, né? Mas por uma infecção generalizada, por exemplo, uma sepse, isso é fundamental. Eu descobri químico, por exemplo, até para o isolamento desse paciente, né? Isso vale para uma meningite, isso vale, né? Antigamente meningite. Hoje nós temos os testes rápidos para a meningite. Não quer dizer que nós vamos abandonar a microbiologia tradicional, mas eu tenho testes rápidos que me dá a probabilidade aí de 90% de acerto sobre aquela bactéria que está contaminando o sistema nervoso central, porque a criança ou o adulto, seja quem for, está na iminência de morte. Então, eu preciso de um exame rápido. Então, eu tenho hoje os testes cromatográficos, hoje nós temos os testes rápidos, né? Então, os por precipitação, são testes rápidos que eu tenho aí à minha disposição. Os testes, por exemplo, na medicina cardiológica, né? Os testes rápidos para a troponina, para CKMB, são testes rápidos que em minutos, 2, 3 minutos, já me dá uma previsão do que vai acontecer, né? Que não quer dizer que ele vá me dar certeza do que está acontecendo, mas ele já fala, olha, esse paciente tem 97% de chance de estar infartando porque pela cromatografia do teste rápido está dando positivo para a troponina, está dando positivo para a CKMB. Corre com esse paciente para UTI. Então, eu faço um tratamento, começo um tratamento até que eu tenha 100% de garantia do que está acontecendo, porque pode ser que eu demore a fazer a terapêutica e esse paciente vai a óbito e eu não tive. Isso nós vimos na Covid, né? Então, vocês viram aí que o teste rápido para a Covid chegou nas farmácias, né? Tanto é que a última resolução da Anvisa, que saiu em 2023, já colocou os testes cromatográficos rápidos dentro das farmácias. Então, hoje eu posso ter um laboratório de análises clínicas atendendo numa farmácia usando testes cromatográficos rápidos, né? Então, por exemplo, hoje você já faz COVID, você pode fazer alguns vírus, já temos aí para dengue. Então, são testes rápidos que eu posso fazer na farmácia. Isso nos ajuda o quê? Na velocidade. Então, deu positivo, então eu já sei que é. Então, COVID, eu vou colocar uma máscara. Deu dengue, então eu já sei que eu tenho que me hidratar. Então, hoje a gente já sabe que o tratamento principal da dengue é hidratação. Então, se já fui na farmácia, fiz o teste, deu positivo para dengue, eu vou ao hospital, eu vou, né, porque eu posso ter uma hemorragia. Aí nós vamos a todo
todo o processo da medicina tratativa. Mas eu já sei que é positivo. Então, o primeiro passo, qual é a recomendação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde? Hidratação. Então, esse teste rápido veio me ajudar. Saber se é o vírus A, B, C, 1, 2, 3, 4, qual vírus, aí é outro departamento. Né? Então, isso vai mais para uma área de epidemiologia do que para a área propriamente de diagnóstico. Eu preciso saber o que está acontecendo, qual a velocidade que isso está acontecendo. Então, hoje, o laboratório de análise clínica trabalha numa medicina preventiva, ele trabalha numa medicina diagnóstica e ele trabalha numa medicina terapêutica. Então, era isso que eu queria passar para vocês. E a importância do laboratório de análises clínicas no conjunto da área de saúde. Para o nutricionista, para o enfermeiro, para o farmacêutico, para o biomédico, para o pessoal que está na linha de frente dos tratamentos, para o pessoal assistencial, né, os médicos, os farmacêuticos, os nutricionistas, os enfermeiros, que é um grupo grande assistencial, né? Hoje, nós temos uma preocupação aí também com o pessoal que está indo para a área estética, risco de infecção, né? Trabalhando com uma estética mais invasiva, então, risco de infecções. Então, nós temos observado o aparecimento no hospital, pacientes após procedimentos estéticos invasivos, com infecções de pele, infecções subcutâneas, lesão, formação de pus, alteração de hemograma, aparecimento de algumas bactérias, aí a gente vai entrar numa situação de asepsia, como que foi feito o processo, como foi manipulado. Então, a gente tem orientado muitos profissionais de estética nessa área também, dizendo, olha, vocês estão entrando numa área que vocês estão fazendo um procedimento que pode levar, se vocês não tiverem o cuidado, não forem muito bem treinados para isso, vocês podem levar o paciente a um risco de uma doença aí no meio do caminho, tá? Aí a gente vai entrar numa outra situação quando a gente fala de biossegurança, né, na área estética, na biossegurança nas outras áreas. Então, eu acho que hoje é extremamente essa biossegurança. Então, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, a importância da análise clínica hoje, a importância do laboratório clínico, a importância da hematologia, né, puxando aí para o meu lado, que é a minha área, né, que eu navego bem. Então, essa responsabilidade que nós temos, né, de liberar um laudo tecnicamente inquestionável, né, um laudo que o médico vai olhar e falar: isso aqui é exatamente o que eu estava esperando, isso aqui é exatamente o que eu esperava que estava acontecendo com o meu paciente. Esse era o diagnóstico que eu precisava para o meu paciente. Então, para mim, isso, na minha vida, na minha profissão, foi muito gratificante. Eu tive isso, essas experiências, esses elogios. Cometi erros, lógico, todo mundo é passivo, nós somos ser humano, mas ter a humildade, ter a responsabilidade profissional de falar: opa, doutor, aqui aconteceu isso, tivemos um problema e vamos resolver, né? Vamos pegar uma nova amostra e trazer isso para o laboratório e vamos ver o que aconteceu, né? Se nós erramos, se teve algum erro no meio do caminho. Então, podemos sim errar, somos seres humanos, mas hoje, com a tecnologia, e quanto mais nos especializarmos, né? É o que eu falo sempre para os meus alunos, tanto da graduação da pós. O dinheiro é o nosso objetivo, né? Ninguém vive de amor. Mas eu sempre falo, o conhecimento é que vai te trazer o dinheiro. Então, sempre me falaram isso há muitos anos atrás. Uma professora falou para mim: o que você vai fazer depois de formado?
Eu falei, vou ganhar dinheiro. Ela falou, e daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? Eu falei, não faço nem ideia. Ela falou, então invista em conhecimento, que eu te garanto que o dinheiro vai ser uma consequência. Então é isso que eu deixo de mensagem para vocês. Invistam em conhecimento, que o dinheiro, tudo vai ser uma consequência desse investimento que você fez, do profissional que você se tornou e da qualidade do seu laboratório. De repente, você é dona de um laboratório, você vai ver que o médico vai respeitar o seu laboratório, vai indicar o seu laboratório por confiar na qualidade técnica do profissional que está por detrás daquele exame, que está assinando oficialmente aquele exame. Ok? Então, eu fico aberto agora aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário. Obrigado aí, professora Silvia, que está aí me ouvindo. Alcimária, que é minha aluna, né? Estaremos aí Sou. amanhã juntos em Brasília. Se Deus quiser, estaremos aí Jamais eu juntos. iria perder, professor, essa palestra aqui. Eu tive Então, uma assim, dificuldade de entrar no Zoom, mas deu tudo certo. tudo dá certo, você viu? Tudo dá certo. Então, É, espero que vocês entendam, né, todo esse processo profissional e que aproveitem, né, a vida profissional de vocês e tenham amor pela profissão, porque análises clínicas, né, a professora Silvia, que está aqui, é testemunha disso, ela está sendo meio abandonada, ela está sendo um pouco negligenciada. Então, nós precisamos retomar esse processo para nós profissionais de laboratório, trazer de volta para nossa mão essa responsabilidade e esse carinho e esse respeito pelo paciente e por um diagnóstico mais adequado. Então, fico aberto aí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser questionar alguma coisa, estou à disposição de vocês. E no mais, eu só tenho a agradecer aí a presença de todos vocês e quem não conseguiu assistir presencialmente, né, ao vivo, né, estando ao vivo aqui com a gente, a Faculdade CIEPG vai colocar isso daí disponível também nas plataformas digitais para quem quiser assistir no futuro, tiver oportunidade, não pôde estar aqui hoje por algum motivo, poderá assistir isso aí no futuro, tá bom? Obrigado a todos vocês, uma boa noite e fiquem com Deus, né? E muito obrigado. boa noite, professor.